E aí, Maria, tudo bem? Olá! Como você está? Tudo certo aqui. Espero que o pessoal também aí em casa esteja bem assistindo a gente. E hoje aqui a gente está com essa vista maravilhosa, né? Caramba, que dia lindo. E a gente vai falar um pouco sobre crenças limitantes, é isso então? Crenças limitantes, lixinho mental. Lixo, você acredita que dentro do nosso corpinho não tem só aquilo que a gente vai lá no banheiro e joga fora o cocôzinho? Nós também temos lixos aqui dentro? Pois é, né? O que são crenças, afinal de contas? Tá aí uma coisa que eu sempre me perguntei, né? E tem gente que explica, mas a gente não consegue entender com uma certa profundidade, né? De fato, o que são crenças? Sim, então, crenças. O que significa crenças? Crenças são aquilo que você acredita ser verdade dentro de você. E de onde que vem tudo isso que eu acredito ser verdade? De quem eu aprendi, ou com quem eu aprendi isso? Então, lá na primeira infância, o nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes. Tem uma parte nossa que a gente chama de cérebro mais reptiliano, que é a parte de sobrevivência. Então a gente nasceu, já estamos aqui porque a gente já passou por essa parte desse cérebro aí. E ele continua lá. Aí depois o nosso cérebro ele vai fazendo mais um puxadinho. Tem a parte que a gente chama de sistema límbico. E nessa parte do nosso cérebro, que é lá na nossa primeira infância, é o sistema límbico. Então é o sistema das emoções. Olha que interessante. Tem um pedacinho lá que chama hipocampo, que é o campo das nossas memórias. E lá vai ficar todos aqueles eventos que a gente aprendeu, que a gente experienciou, vivenciou. Então, olha que legal. Então, eu sou uma menininha, tô lá na minha família com os meus papais, minha mamãe. Então, de repente, meu pai e minha mãe falam lá assim: isso aqui dentro da minha família é certo, isso aqui é errado. Então, aquilo que é certo para minha família vai entrar para mim como a minha verdade. Mas às vezes aquilo era certo, não socialmente falando, mas era para o meu papai, para minha mãe, para aquele contexto, aquele ambiente, ok? Então eu tomo aquilo como verdade. Aquela vai ser minha verdade. A criança não vai questionar se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo... Mas aquilo garante a sobrevivência do grupo, então eu vou fazer igualzinho, porque nós somos igualzinho uma máquina de xerox. A gente vai copiar e imitar. Olha que bacana isso? E aí, o que acontece? Eu cresci, eu vou pra escola. Cresci, vou pra escola. Chega lá na escola, o outro coleguinha, ele vem de uma outra família que tem outras crenças, que tem outros contextos. Aí de repente eu falo pra ele assim: não, isso tá errado. Aí ele fala: não, porque lá na família dele, aquilo, a crença é certo. Olha que interessante, onde começam os conflitos, ele vai falar: não, tá errado. E ele vai jurar de pé junto que aquilo tá certo do ponto de vista dele, e o outro vai jurar que tá certo do ponto de vista dele. E assim é como a gente vai moldando a nossa sociedade. Então eu vou querer, de alguma forma, estar mais próximo de pessoas que têm o mesmo ponto de vista, a mesma crença que eu. Por quê? Isso não vai cutucar aqui dentro. Eu não vou ter que questionar, não vou ter que parar. Eu simplesmente vou copiar e imitar. Lembra disso que nós aprendemos assim? E aí, olha que interessante. Só que de repente, aquilo não faz mais sentido para mim. Eu cresço, eu vou aprender outras coisas, eu vou experienciando outras coisas na vida, aquilo não faz menor sentido mais. Aí eu começo a questionar. Lembra do sistema límbico? Isso, a gente tem aqui o tálamo, o hipocampo, que vai fazendo tudo essas questões aí que eu tô explicando, ok? É só nome científico que não importa muito, mas só para você entender que dentro do seu cérebro tem uma estrutura que faz com que a gente haja dessa forma. Aí a gente vai crescendo mais um pouquinho, a gente vai desenvolver essa área do cérebro aqui que a gente chama de neocórtex. É a área das relações sociais. Lembra que a gente vai pra escola e o coleguinha vai dizer que eu tô falando que é besteira e o outro vai falar: não, o meu é verdade, o seu é verdade? Isso, começa o conflito porque começam as relações sociais. E aí, em algum momento, eu posso olhar e falar: nossa, mas é tão legal aquilo que o outro faz. Por que eu não posso fazer? Comecei a questionar. Mas lembra que quando a gente era pequenininho, quando a gente questionava muito, de alguma forma alguém falava assim: ah, menino, para de ficar perguntando. Ah, vai brincar, vai, sai daqui. Mas por que tanto por quê? O que você quer saber? E tava tudo certo. Era assim que funcionava. Só que agora não tem ninguém falando pra você que você não pode questionar. Por que alguns pode fazer algumas coisas, outros entenderam que não? Por que eu posso ter algumas coisas e outros entenderam que não? Eles estão aqui, nisso que a gente chama verdade
interna. Faz sentido? Conseguiu entender um pouquinho o que é crença? Perfeito. E como que as crenças, essa aqui talvez seja a pergunta de ouro, como é que as crenças impedem as pessoas de ganhar dinheiro? Dinheiro, olha, esse assunto dá para uns 200 vídeos aí no mínimo. É um assunto que as pessoas me procuram muito. Saúde, dinheiro e relacionamento. Mas a sua pergunta? E antes de falar, já deixa aqui aquele like, deixa um comentário nesse vídeo. Diz pra gente se você tá gostando, se você tá curtindo essa série de vídeos aqui, porque a gente tá só começando. Muito bom. Eu vou adorar saber que você tá entendendo um pouquinho e que isso possa ajudar outras pessoas. Então deixa o seu like lá, vamos contribuir para que o canal possa crescer? Muito obrigada. Então, voltando aqui, como que eu começo a observar? Eu vou dar um exemplo que eu tinha essa... Quando eu era pequenininha, eu escutava muito lá dentro do meu sistema familiar: vai lavar a mão que você mexeu em dinheiro. Vai lavar a mão que você mexeu em dinheiro. Ninguém explicava por quê. A gente ia comprar as coisas, voltava, tinha que lavar a mão, ok? E aí, olha que interessante. E eu acredito que você também deve ter escutado isso. Então a informação que ficou é que o dinheiro era sujo. Você já parou para pensar sobre isso? Pior que é verdade, né? A gente ouve isso da mesma forma como você falou do porquê, né? Lembra do caso do Zequinha, né? Porque sim, Zequinha. E essa questão do dinheiro também, a gente ouve muito: lava a mão porque o dinheiro é sujo, né? E é uma coisa que fica registrada, né? Isso, ele vai ficar lá naquele lugarzinho, lembra que eu falei pra você do hipocampo? O lugar da memória. Tempo e espaço está localizado naquele lugar. Mamãe era autoridade, papai era autoridade, mandou eu fazer, eu cumpri perfeitamente, ok? E aí, de repente... eu até ganho dinheiro, eu até sei fazer dinheiro, mas o dinheiro não fica. O dinheiro chega, aí eu já tenho que pagar tudo, eu dou um jeito desse dinheiro sair de perto de mim. Já ouviu falar que tem pessoas que conseguem fazer isso? Porque lembra lá da informação? Se o dinheiro era sujo, eu vou querer alguma coisa suja perto de mim? Eu vou querer guardar sujeira? Será que o outro vai gostar de mim? O outro vai querer ficar perto de mim se eu ficar com aquele cheirinho fedido que eu associei com essa sujeira? O que você acha? Não. Então eu vou dar um jeito dele mandar embora. E ver uma outra coisa? Se não for nesse sentido, observa se quando você, sei lá, você comprou alguma coisa, aí você tá às vezes tocando demais na sua mão, sem você nem se dar conta, porque é um comportamento meio automático. Ou você dá um jeito de rapidamente ir no banheiro e você lava a mão e talvez você nem perceba isso, porque isso ficou um comportamento automático. Mas se a gente parar para olhar, esse comportamento está diretamente ligado a essa informação, essa verdade que nós aprendemos lá atrás. E eu vou te contar um segredo. De quem era essa verdade? Era do papai, da mamãe, do professor, de alguém, de algum líder religioso. Alguém que tinha autoridade sobre nós. E se eu te contar que assim, todo lugar a gente pega, por exemplo, o celular. Vamos pegar o exemplo do celular. O celular tá em todo lugar, a gente coloca em cima da mesa, a gente coloca no bolso, coloca no carro, coloca em todo quanto é lugar. E a gente não quer que o celular quebre, a gente não quer que ninguém leve o nosso celular em casa. Será que o celular também é sujo? Ninguém falou isso pra gente, então a gente não vai querer se livrar dele. Faz sentido isso? Totalmente. Como seria você começar a olhar a sua relação com o dinheiro, o que você aprendeu sobre isso? Essa fica a dica de hoje. Um beijo enorme, eu espero que de alguma forma eu possa ter colaborado um pouquinho com você. Se foi um pouquinho, esse pouquinho já é muito. Eu deixo vocês hoje aqui no Toque de Maria. Não esquece, deixa aquele like aí nesse vídeo, deixa um comentário para ajudar a gente e compartilha com seus amigos, tá bom?